João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Somente até aí. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Lá em Guaratinguetá, São Paulo, que é a terra da Renata, minha esposa, né, o tio dela, tem um pé de uva lá, né, como nós chamamos, né? E ele, o jeito que ele trabalha, né, eu não sou dessa área, mas quando você olha no ramo, naquele pé de uva assim, tem época do ano que parece que está seco, que parece que morreu, né? Mas ele, se não me engano, acho que é julho, agosto, eu não lembro direito o mês, mas ele vai lá, cada ramo que sai daquele galho principal, ele conta ali 2, 3 nó, né? 2, 3 ponta ali, e aí ele corta. Ele vai fazendo isso. Aí aqueles 2, 3 ali, aqueles pontos ali, cada um daqueles ali vai sair um cacho de uva. Acho que mais ou menos novembro, não sei, dezembro, ele colhe. Então, ele é o jeito que ele faz. Então, o agricultor tem um jeito de trabalhar na vinha para que ela produza, E essa palavra fala assim, se o galho, né, se ele não está nesse ramo, ele já é jogado fora. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do ramo que está ligado a essa videira. Amém? E essa passagem é bem interessante porque é João 15. João tem 21 capítulos. No capítulo 12 de João, no versículo 1, fala assim: 6 dias antes da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Então você percebe que é os últimos dias, né, do ministério terreno de Cristo. Está nos últimos dias, porque no capítulo 12 fala que faltavam 6 dias para a Páscoa. Você percebe que é os últimos discursos. E é bem bonito esse capítulo, porque Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Algumas versões falam assim, que o meu pai, todo ramo que dá fruto, meu pai limpa, né? Todo ramo que dá fruto, meu pai limpa. Outras versões falam poda. Todo ramo que dá fruto, meu pai limpa. E aí Jesus fala: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então você percebe que está terminando o discipulado dos discípulos. Está terminando já os seus 3 anos ali, aproximadamente, de discipulado. Então, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, né, que o ramo que dá fruto o Pai limpa, e Jesus fala assim: vocês já estão limpos
pela palavra que eu vos tenho falado, porque a palavra santifica. Então isso é muito interessante, porque Jesus está falando assim para eles: vocês estão prontos para dar frutos. Vocês já estão prontos para frutificarem. É isso que Jesus está falando. Todo mundo que participou de um curso de formação, quando você conclui, você chega no final, ainda mais se aquele curso foi duro, foi difícil, você se alegra muito com aquilo. Agora, durante o ministério terreno de Jesus, Jesus pegou esses 12 aqui, que eram cru de tudo, né? Pescadores, cobradores de impostos, né? Levi, que trabalhava na alfândega ali, né? Mas Jesus, ele pega esses discípulos, e quando você vai estudando o Evangelho, você vê o tanto que eles erraram. Pedro sobressai mais, porque ele era mais atirado, né? Quantas vezes Jesus repreendeu os discípulos, falou que eles tinham dúvidas, o mar revolto, até repreendeu o demônio que estava falando através de Pedro. Então, durante todo aquele período, eles erraram bastante. Eles erraram. Só que o discipulado que Jesus fez, né? O discipulado que eles passaram com o próprio Jesus, né? Deixaram esses discípulos preparados para darem frutos. E Jesus, ele revela isso daqui. Ele fala: olha, agora vocês estão prontos. Vocês estão limpos já. Vocês estão prontos para isso. E isso é tão bom quando acontece na vida da gente. Mas você percebe que durante todo o discipulado deles, eles erraram, eles acertaram. Mas eles foram ensinados, eles foram orientados, eles foram direcionados, eles foram testados, né? Eles foram enviados muitas das vezes. Algumas vezes eles voltaram alegres porque deu certo, outras vezes eles ficaram tristes porque não deu certo. Mas de uma coisa é certa: eles, todas as vezes que eles foram orientados, todas as vezes eles aceitaram o ensino. Eles aceitaram. Ainda que eles erravam, Jesus os orientava e eles aceitavam aquilo ali. E isso foi corrigindo os discípulos, e sem eles perceberem, aquelas correções, orientações, às vezes um puxão de orelha, às vezes um elogio, tudo aquilo ali estava, na verdade, limpando a vida deles, para que eles se tornassem ramos frutíferos, e eles não sabiam, ou não tinha, ainda que soubesse, não tinha totalmente esse entendimento. Então, você sabe o tanto que é importante nós aceitarmos o discipulado. Nós aceitarmos quando vem uma palavra, e essa palavra vem para nos podar, tirar o excesso, tirar aquilo que tem aparência, mas que aquilo ali vai atrapalhar a frutificação. Nós temos que aceitar de bom grado isso daí, senão nós não vamos ficar prontos para dar frutos. Então, se você recebeu uma palavra e ela é de Deus, aceite esta palavra. Receba essa palavra. Não é isso que fala Lucas? Aqueles que produziram esses frutos são aqueles que receberam a palavra em um coração honesto e bom e deram fruto com perseverança, né? Falando sobre a parábola do semeador, a parábola do semeador. Agora, Jesus, quando ele fala assim, vocês estão limpos pela palavra, ele está dizendo assim,
foi através da palavra de Deus, foi através da palavra que vocês ficaram prontos para frutificar. Foi através da palavra. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso manual, nós sabemos. Mas nós temos que aceitá-la. Se ela é interpretada de maneira correta, nós temos que aceitar a palavra de Deus quando vem para nós. Eu não posso ficar chateado, ainda que eu fique triste, porque eu errei e a palavra foi e me corrigiu. Ainda que eu fique triste naquele momento, né, como o filho fica triste quando o pai o corrige, ainda que eu possa ficar chateado, ou possa achar que aquela palavra, sabe assim, me pegou de maneira forte, mas se é Deus, e se essa palavra é de Deus, eu tenho que aceitar essa palavra. Porque se eu não aceitar o discipulado, nunca eu vou estar pronto para dar fruto, irmãos. Nunca. Nunca eu vou estar pronto para frutificar. Então, eu tenho que entender que isso que vem do Senhor para nossas vidas é porque o Senhor nos ama. E o Senhor está nos orientando para que, de fato, nós venhamos ficar prontos realmente. Prontos. Porque é muito ruim, por exemplo, você fazer uma oração para a pessoa e a pessoa não ser tocada por Deus. É ruim você falar da palavra para a pessoa e não surtir efeito. É ruim você não conseguir influenciar a pessoa no sentido bom. Isso é ruim. É muito ruim quando nós não damos frutos. É ruim quando você faz alguma coisa e você não vê o resultado. Isso é ruim demais. Mas nós não vamos conseguir um resultado bom se nós não formos aprovados no nosso discipulado. O deles foram lá seus 3 anos. O seu pode ser menos, o seu pode ser mais. Mas você tem que entender que eu e você temos que sermos aprovados como os discípulos realmente foram aprovados. Como que eles foram aprovados? Então não adianta, às vezes, nós nos escondermos em nossa ignorância. Nós nos fecharmos no nosso próprio entendimento. E falar, não, eu penso assim, a minha vida vai ser assim, não, eu vou seguir desse jeito. Não adianta, você não vai estar pronto nunca. Você não vai estar pronto. For necessário Jesus andar com eles, Jesus caminhar com eles, Jesus ficar próximo, for necessário eles aceitar os ensinos, for necessário eles fazerem perguntas, foi necessário eles responderem as perguntas que Jesus fez, foi necessário eles conversarem e eles viverem juntos, para que eles pudessem ser aprovados. Amém? Amém. Qualquer coisa que a palavra fala, se a palavra fala sobre comunhão entre irmãos, se a palavra fala sobre congregar, se a palavra fala sobre ministério, sobre amor, sobre oferta, sobre oração, sobre perdão, tudo que a palavra fala, eu tenho que estar de acordo com a palavra. Porque se eu não estiver de acordo com a palavra, eu não vou dar fruto. Agora, se nós não estivermos dando fruto, é porque falta ainda uma limpeza da palavra de Deus em nossas vidas. É porque ainda está faltando a palavra de Deus podar as nossas vidas em alguma área, em alguma coisa. Amém? 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 Vocês estão entendendo a palavra? Jesus falou assim, todos esses versículos que eu li, Jesus fala, se vocês permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, né? Se pega o versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês,
Então Jesus, ele está falando, olha, vocês estão prontos, porque, estou comentando, vocês estão prontos porque faz 3 anos que eu estou ministrando a palavra sobre vocês. Só que essa palavra vai ter que permanecer em vocês. Porque se a palavra também não permanecer, vocês não serão frutíferos. Então não basta eu passar por um discipulado e falar assim, olha, quando eu era novo convertido eu aguentava isso daqui, mas agora eu não aguento mais não, viu? Isso daqui eu tolerava, mas eu cansei. Não aguento mais isso daqui não, tá? Você não testa a minha paciência não. Jesus está falando, a palavra tem que permanecer. A palavra tem que permanecer para que os frutos permaneçam em nossas vidas. Amém? Para que os frutos permaneçam. Como eu falei aqui, é muito ruim. É muito ruim você não ver Deus agir através dos instrumentos dele. Isso é muito ruim. É bom quando você olha para uma pessoa e fala, é uma bênção essa mulher, este homem é uma bênção. Você está querendo dizer, é frutífero, dá fruto. Deus usa. E esse fruto não é fruto simplesmente em obras, mas é fruto também da vida da pessoa. Da vida da pessoa dela também. E quando Jesus ele falou isso daqui, como eu disse, já eram os últimos ensinos dele. Ele já estava nos últimos dias ali, e ele já seria crucificado. Ele já seria crucificado. Mas depois da Páscoa, né, desceria quem? Atos 2, o Espírito Santo. Então você percebe que ele está aqui ensinando em João 15, mas você percebe que João capítulo 14 e João capítulo 16, ele fala sobre o Espírito Santo. No final do capítulo 15, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Então Jesus está falando assim, vocês estão prontos para dar frutos, mas vai vir um consolador para estar com vocês. Ou seja, vocês estão prontos, mas sem o Espírito Santo vocês não vão conseguir dar fruto. Estou comentando a palavra. É por isso que ele fala, tanto João 14, João 15 e João 16, que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Você lembra que Jesus, quando ele ressuscitou, ele soprou sobre os discípulos e falou, receba o Espírito Santo. Ele soprou. E depois da ressurreição, e os discípulos receberam o Espírito Santo, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não eram revestidos pelo Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo só vem em Atos 2. Então, quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não está presente. Tomé não está presente. Aí, Judas tinha se suicidado, tinha 10, e mais Tomé 11. Os 10 discípulos falaram para Tomé, o mestre apareceu. Nós vimos o mestre. O que Tomé falou? Se eu não ver pessoalmente, né? Se eu não tocar nele, eu não acredito. Tomé duvidou. Então você percebe que eles estavam limpos, prontos para dar frutos. Mas sem o revestimento do Espírito Santo, os 10 não conseguiram convencer Tomé, que andou com eles 3 anos. Nem Tomé acreditou neles. Agora, qual que era a obra deles? Deles serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Agora, eles iam falar assim, mas como que nós vamos para o mundo todo pregar o Evangelho, se Tomé, que andou com a gente 3 anos, não está acreditando em nós? Nós 10 estamos falando para ele que o Jesus ressuscitou, ele não acredita. Quem que vai acreditar na nossa pregação? Quem que vai acreditar quando eu falar? Quem que vai acreditar naquilo que eu vou dizer? Quem que vai acreditar em mim? Agora vocês percebem que quando Atos 2, o Espírito Santo desce, reveste eles com poder, eles falam em línguas estranhas, e Deus toma numa pregação de um só de Pedro. Na pregação de um só, milhares de pessoas se converteram. Milhares. Por quê? O Espírito Santo na vida deles.
revestimento de poder na vida deles. Então não é só eu ter o Espírito Santo, mas eu ser revestido do Espírito vai fazer uma diferença enorme, como aconteceu na vida de Pedro, como aconteceu. Então Jesus está falando para eles e dando a instrução para eles sobre o Espírito Santo. Agora Jesus falou sobre o Espírito Santo no capítulo 14, falou no 16 e falou no final do 15. Porque este é um ensino, é um ensinamento importante para a vida da igreja. É um ensinamento importante para a vida da igreja. Então, vocês estão prontos, né? Vocês estão prontos para frutificar. Mas vocês vão precisar do Espírito Santo, porque é esse Espírito que vai ligar vocês ao corpo de Cristo. É esse Espírito que vai habitar em vocês e vocês vão estar unidos com o Pai. Amém, amém, amém. Você está entendendo a palavra? Então, concluindo aqui para nós orarmos nesta noite. Para nós orarmos. Amém? Jesus falou da importância da palavra no discipulado, mas também depois, na vida de quem já está pronto para permanecer no ensino da palavra de Deus. Amém? Permanecer no ensino. Tudo o que a palavra fala, tudo o que a palavra de Deus diz, tudo o que está escrito, que vem para mim, que vem para você, obedeça. Guarde este mandamento. Deixa a palavra fazer vida, porque o profeta Zacarias falou para Zorobabel, não é por força, não é por violência, não é o reino de Deus não é assim. Não é assim, eu vou colocar todas as minhas forças, toda a minha energia e vai dar certo. Não vai dar certo se você não tiver pronto para frutificar. E nós só estaremos prontos se essa palavra, ela nos limpar de maneira completa. De maneira completa. E o Espírito Santo vier e fazer a nossa vida, a nossa vida como o templo dele, como a habitação dele. E quando isso acontece, aí vai dar certo. Por quê? Porque nós podemos passar, às vezes, anos, dias, tempos, colocando muita energia, colocando muita força, sem estar preparado. Mas quando você se prepara, qual que é a ideia na cabeça da pessoa? Eu estou perdendo tempo. As almas estão morrendo, eu não estou fazendo nada. O tempo está passando, eu não estou fazendo nada. Se a palavra está te limpando, está acontecendo sim uma obra na sua vida. Está acontecendo sim. Se Deus está te preparando, está acontecendo sim uma obra na sua vida. Porque você pode colocar a sua força, a sua energia durante muito tempo. E você colher 2, 3 uvas, 2, 3 cachos de uva. Agora você pode permitir que Deus faça a obra na sua vida e que o Senhor venha falar para você, como Ele falou para os discípulos, você está pronto agora para frutificar. Você está pronto. Pode ir que eu vou com você. Aí uma obra que você vai fazer que nem Pedro fez, vai ser igual Pedro, vai ser milhares de pessoas. Então não adiantava eles tentarem fazer, que não ia dar certo, eles não estavam prontos. Mas quando Jesus falou, vocês estão prontos, e eles receberam o Espírito Santo, uma pregação, milhares. Segunda pregação, milhares. Algumas orações que eles faziam, maravilhas. Palavras que eles lançavam, resultados tremendos. Então isso tudo não aconteceu da noite para o dia na vida deles. Isso aconteceu depois de um discipulado aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Então, não adianta nós sermos aprovados pelo homem. Nós temos que ter a aprovação que vem de Deus. É o que o apóstolo Paulo falava para as igrejas, quando ele ia começar escrevendo a carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, não pela vontade de homem, mas pela vontade de Deus. Aí quando o Senhor fala, agora você está pronto. Estou pronto? Estou.
Aí você busca revestimento de poder. Busca revestimento como eles foram revestidos. E aí você vai ver a diferença na sua vida. Acho que Moody, se não me engano, ele fala que um dia ele recebeu algo sobrenatural de Deus. Aí ele fala assim: os meus sermões não mudaram, eram os mesmos. Mas o resultado disso daí era muito grande. Ou seja, tinha um mistério. Tinha algo diferente. Você percebe em alguns cultos, algumas reuniões, algumas vezes nós estamos reunidos, que você chega na igreja e você sente algo diferente. Você sente algo diferente. Canta um hino, o fogo cai. Cumprimenta a paz do Senhor, o fogo cai. Fala que Jesus é bom, o fogo cai. É porque existe uma graça diferente. Pouca coisa que você fala, o resultado é tremendo. O resultado é tremendo. Então, quando a pessoa está preparada, como Jesus se preparou. E quando ele se preparou, ele fala para Pedro: vai, faz ao mar alto, lança a tua rede. Ele só falou isso. Pedro foi e fez. E aconteceu. E aquele leproso chegou e falou: se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus falou: eu quero ser limpo. Aquela mulher tocou nele. Porque quando você passa por um período e você é aprovado totalmente por aquilo ali, e o Espírito Santo habita em você, as coisas acontecem, irmãos. As coisas fluem. As coisas dão certo. Amém? 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 Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Eu posso passar dias e anos, colocando a minha força sem ser aprovado, e eu não ter resultado satisfatório. Mas se o Senhor falar que eu e você estamos aprovados, e Ele nos der o Espírito, Ele nos revestir com o Espírito dEle, você verá a obra que vai acontecer na tua vida e através da tua vida. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero orar por você. Você pode ficar em pé? Você pode ficar em pé? Eu quero orar. Eu quero orar. Quero chamar os irmãos do louvor, prepararem 3 hinos. Amém? Mas antes eu vou orar. Pode fechar os seus olhos, se você quiser colocar a mão no seu coração. Amém. Amém. Pedro falou: ainda que todos te abandonem, não vou te abandonar. Deus falou: Pedro, estou comentando. Pedro, você não está assim ainda não, filho. Você ainda não está desse jeito não. Você está limpo, eu sei. Você está pronto para dar fruto, eu sei. Mas você não tem o Espírito Santo. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Amado Deus e soberano Pai, Senhor, nos dê um coração honesto e bom, para recebermos de bom grado a Tua palavra. Pai, como Malaquias fala sobre ser aceito por Deus, ser aceito por Ti, queremos ser aceito pelo Senhor. Espírito Santo, quantas vezes a palavra vem, mas eu tenho que entender que esta palavra, se ela é de Ti, ela está me podando. Às vezes ela está tirando algum excesso. Ela está às vezes tirando algo que está sobressaindo na minha vida, que não Te agrada. Às vezes, Pai, aquela falta de paciência. A palavra vem, sabe, porque nós estamos sem paciência. Às vezes nós não acreditamos mais.
Às vezes nós não acreditamos mais nas pessoas. Às vezes nós pensamos que todo mundo vai ser daquele mesmo jeito. E a palavra vem, Pai, para nos podar. E ela tira ali mais um pedacinho, ela tira umas folhas. Espírito Santo de Deus, a obra que o Senhor faz, Pai, ela é linda, ela é linda. Às vezes nós não entendemos, Pai, de maneira completa. Mas, Senhor, tira esse gênio duro de nós, essa natureza difícil de ser dominada por Ti, Pai, pelo Teu Espírito. Remova de nós, Pai, sabe, Senhor, esse coração duro. Tira de nós, Pai, essa dureza de alma. Tira de nós este olhar que não Te agrada. Senhor, que a Tua palavra venha realmente como uma espada de dois gumes, e ela vai sim, meu Pai, Deus, fazendo toda a limpeza, Pai, não no sentido que nós estamos sujos e a palavra vai limpar, no sentido, Pai, de que como um galho, que está sobressaindo o ramo, que está a mais, que o Senhor venha tirar isso de nós, Pai. Deus, se o Senhor sabe, Espírito Santo, o Senhor sabe a medida que o Senhor tem para mim hoje. Se o Senhor quiser podar e me deixar daquele tamanho, daquela medida, pode fazer, porque o Senhor sabe. E muitas das vezes é assim, o Senhor nos poda e nos deixa pequeno, o Senhor nos deixa sem folha, o Senhor nos deixa, Pai, parece que morreu, parece que acabou, mas o Senhor está trabalhando. E nós Te louvamos, Pai, porque se o Senhor está trabalhando, é porque ainda nós estamos ligados a Cristo. Porque se nós não estivéssemos ligados a Cristo, o Senhor nos lançaria, meu Pai, no fogo para sermos queimados. Se nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, é sinal, Pai, que ainda o Senhor Jesus está em nós e nós estamos ligados nele. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Labuiderias turideri xarabalabalabas, Labacaias turiandarabalabas, aleluia, turideriarabalabalabas, aleluia, turideriandarabalabas, xarabacalabalabas, aleluia, aleluia, dabagasturiandarabas, aleluia. Nos livra da vida de aparência, nos livra, Jesus, nos livra, Senhor, desta vida, Pai, que nós não venhamos fazer nada para nos mostrarmos, que a Tua igreja não faça nada para se mostrar, mas que tudo que nós fizermos, tudo que a igreja fizer, seja para mostrar o noivo, seja para a Tua glória. Chamarandarabakalabas, riderianderiandarabalabas, porque a palavra fala que o Senhor é glorificado quando nós damos frutos, que o Senhor é glorificado quando nós frutificamos. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que está aqui neste lugar, Espírito Santo que habita aqui neste lugar, Espírito Santo que habita aqui nesta igreja, Xarabagarabalabas, Xarabagandarabalabas, Recaiasturiandabas, Barasturiandarabas, Caixaribiriandarabaia. Nos deixe preparados para frutificarmos. Deixa a Tua noiva preparada, porque a palavra fala que o Senhor vem, meu Pai, para preparar a noiva. Da gasturi candabahaste, la cotecopla plasto quebanai,
Deixa esta igreja aqui preparada para frutificar. Candai, camanda e asté. Se tiver que podar, poda. Se tiver que limpar, limpa. Yaisha, lodo, labagaia de gadegas. Labagandari esturiandarabas. Kodas toque mandarabas. Kodas tu kibide komanai. Shodere kabere flaplaste. Tokodaras tu que mandarahai. Turides tu que mandou comandaraste. Los tocabala flasturi bidecai. Tu que mandarabaste mandarabas. Nenhum excesso é aceito. Nenhum excesso é aprovado. Shabacadarás turede quebanas. Espírito Santo, tira todos os excessos. Da condabala flasture de quebanas. Loderias turideria andarabalabalabas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Da mandarara basuriandere candarabalabas. Aleluia. Allararia xereriandere calabalabas. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo. Landecaia xodarebela flaplace. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor não habita em casa rebelde, eu sei. Espírito Santo, a tua noiva, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus, que nós venhamos frutificar, Pai, mas para que o Senhor, para que o nosso Deus seja glorificado, para que Deus seja glorificado.